Oi, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Daiane, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação de conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2, conteúdo Geografia. Semana 3 eu não consegui fazer a gravação para vocês dos conteúdos, né? Mas aí agora eu tô de volta então com a explicação dos conteúdos da semana 4. Espero que estejam animados. Vamos lá? O eixo temático permanece o mesmo, as transformações do mundo rural. O tema é o mesmo, espaço rural, campo, e a habilidade, que é aquilo que você, estudante, deve saber fazer. Então você deve saber prognosticar sobre o futuro da produção do espaço rural nos países centrais e periféricos. Conteúdo relacionado aqui está a cereja do bolo da aula da semana 4. É sobre isso daqui que a gente vai estudar, sobre os impactos da produção agropecuária na biodiversidade. Nós vamos estudar sobre erosão, os vários tipos de erosão. Vamos estudar sobre a lixiviação, a compactação do solo. Então, esses são os 3 itens que vão incrementar essa aula da semana 4. Bora lá, bora começar. Então, o tema é agropecuária e meio ambiente. Então, a primeira coisa que o PET traz é uma consideração a respeito da relação entre a agropecuária e o meio ambiente. Essa relação levanta diversos questionamentos. Questionamentos que dizem respeito a uma melhor utilização do solo. Então, beleza, a agropecuária, que é, no caso, a criação de animais e o cultivo de espécies vegetais destinadas à alimentação humana ou não, utiliza muito o solo. E aí a grande questão é como garantir que a agropecuária continue fazendo, né? Continue produzindo, continue criando animais, continue cultivando espécies vegetais, tanto para nossa alimentação quanto para a alimentação de animais, só que garantindo menores impactos para o meio ambiente. Esse é o grande desafio quando se fala da relação entre agropecuária e meio ambiente, principalmente porque nos últimos anos, né, avanços no setor agropecuário têm sido muito grandes e aí técnicas de irrigação vêm sendo aprimoradas, uso de correção química do solo, né? Então, assim, a produção tem sido cada vez maior, mas muitas vezes essa produção maior também coincide com o avanço de problemas, com o avanço de impactos ambientais. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, segundo ano, que o PET traz, é a definição de impacto ambiental. Poucas vezes a gente vê essa definição do que seria o impacto ambiental. E aí, para definir impacto ambiental, o PET cita a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o artigo 1º da resolução 1 de 1986 do CONAMA. Ela define impacto ambiental da seguinte forma: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que afetam as atividades sociais e econômicas, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, pessoal, aqui nós temos a definição de impacto ambiental. Então, o impacto ambiental é qualquer alteração do meio ambiente. Essa alteração pode ser física, mas também química ou ainda biológica. E ela vai ser causada por uma ação humana, né? Por uma ação decorrente dos seres humanos. E aí o impacto ambiental vai afetar tanto as atividades sociais e econômicas, mas afeta também a saúde, afeta o bem-estar da população, afeta as condições sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, quando a gente fala de agropecuária, a gente
tem que pensar de que forma a agropecuária tem desencadeado, né, alterações nas condições estéticas, nas condições sanitárias do meio ambiente, tem provocado alterações na qualidade dos recursos ambientais. Não significa que a gente vai ser totalmente contra a agropecuária. Não, não é isso. A gente tem que defender, na verdade, uma agropecuária que seja feita de forma sustentável. Ela vai gerar impactos, claro, mas a gente tem que lutar por uma agropecuária que minimize os impactos, né? Que atue para minorar, diminuir os impactos, ok? Então vamos conhecer aqui os principais problemas desencadeados pela prática da agropecuária no meio ambiente. Vocês vão ver, segundo ano, que esses problemas vão desde questões físicas, químicas, biológicas, a também questões estéticas do meio ambiente. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que o PET vai falar é sobre a degradação dos solos e também sobre a qualidade das águas. Quando a gente fala de um solo degradado, o que seria, Daiane, um solo degradado? É aquele que não consegue exercer as suas funções ou consegue exercê-las de forma muito pequena. Por exemplo, o solo é responsável por fornecer nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Um solo degradado é um solo, por exemplo, que vai fornecer menos nutrientes para o desenvolvimento das plantas, porque ele foi degradado. Além disso, o solo filtra a água que abastece os lençóis freáticos. Um solo muito degradado vai ter essa capacidade de filtragem muito diminuída, entende? Existem, na verdade, várias ações que podem contribuir para a degradação do solo, várias. Aqui o PET vai falar da erosão hídrica, que é provocada pela água, vai falar da erosão eólica, que é provocada pelo vento, da erosão química, que é principalmente provocada pela água, mas aí no caso ela provoca uma alteração mais química do solo do que física em si, a compactação do solo. Então, o PET vai falar sobre esses esses quatro impactos que contribuem para a degradação do solo. Então, vamos começar com a erosão hídrica. A erosão em si é um processo que consiste na desagregação e transporte do solo pela água. A gente vai cortar aqui vento, porque o vento vai ser falado no próximo, tá, gente? Então, a gente vai cortar vento só por isso, né? Então, a erosão hídrica é um processo físico que consiste na desagregação e transporte do solo pela água. Então, as partículas presentes no solo serão transportadas, serão desagregadas, separadas e transportadas pelo solo. A erosão, pela água, desculpa. A erosão pode se tornar um problema grave quando ele acontece em grande intensidade. Quando é que ele vai acontecer de forma acelerada ou em grande intensidade? Quando a vegetação natural ou a vegetação plantada do solo é retirada. Quando o solo fica exposto à água, à precipitação, as forças erosivas serão maiores. Deixa eu mostrar para vocês o processo de erosão para que vocês possam compreender. Só um minutinho. Vamos ver o processo de erosão aqui, rapidinho, que eu já salvei para vocês, para a gente conseguir ver. Daqui, olha. Então, aqui a gente tem um esquema que representa o processo de erosão. Vejam, por exemplo, então, que esses riscos representam a precipitação. As folhas das árvores e de outras vegetações em geral atuam como protetores do solo e fazem com que esses pingos, essas gotas de chuva, ao cair no solo, caiam de forma menos intensa.
Essa água que cai no solo, parte dela infiltra e ao infiltrar vai abastecer as águas subterrâneas, tanto no nível freático mais alto quanto o nível freático mais baixo. Mas aquela que não infiltra vai realizar um escoamento superficial. E é nesse escoamento superficial que partículas do solo são removidas de lugares mais altos e levados e depositados em lugares mais baixos. O que eu quero que vocês percebam? Essa área aqui que está coberta vai apresentar um escoamento superficial menor do que essa área que está descoberta. Essa área que está descoberta vai fazer com que mais partículas sejam desagregadas pela água e transportadas. E aí a gente tem um outro problema, que é que a gente tem um curso d'água. Se essas partículas forem desagregadas e transportadas em grande quantidade, elas podem se acumular no vale do rio, no fundo do rio, intensificando um processo que a gente chama de assoreamento, que é quando o fundo do rio fica com uma grande quantidade de sedimentos. E aí, o fundo dele, a profundidade fica menor e com isso as enchentes se tornam mais frequentes. Então, esse esquema representa um pouco do processo de erosão. Ok, vamos voltar para o nosso PET. O processo de erosão, ele pode alcançar níveis muito elevados e formar, por exemplo, ravinas e vossorocas, que são sulcos profundos no solo. Vou mostrar para vocês o que é um e o que é o outro, tá bom? Vamos começar com as ravinas aqui, ó. Vamos lá. Vocês observem, então, esses sulcos, esses fundos no solo. Isso aqui é um solo que está sofrendo um processo de ravinamento, tá vendo? Então, a água desagregou, removeu as partículas que estavam aqui. Então, isso aqui são ravinas. Agora, vamos para as vossorocas. Então, vamos lá. Eu diria que a vossoroca acontece quando o processo de formação de ravinas no solo se prolonga, fica mais intenso. Então, aqui a gente tem um grande sulco, um grande fundo no solo provocado pela erosão. Quando forma-se uma vossoroca assim num terreno, numa propriedade, é muito difícil fazer o manejo do solo aqui nesse local e fazê-lo produzir novamente. Então, é muito difícil, porque as camadas superficiais e as camadas mais profundas também são removidas, Então, percebam aqui que a gente tem um grau de erosão aqui muito grande nessa imagem, nessa foto aqui, ok? Vamos voltar, então, para o nosso PET. Então, só para ficar claro, então o que é erosão? Vamos anotar aí, é a desagregação e transporte do solo pela água, Porque a gente está falando de erosão hídrica. Daiane, e quando a gente fala da erosão eólica? Aí a gente está falando da desagregação e transporte de sedimentos do solo em função da ação do vento. Então, a erosão eólica é o desgaste do solo resultante da ação do vento. Atenção, pessoal, que a erosão eólica é mais comum em climas áridos e semiáridos, como, por exemplo, em regiões do deserto do Colorado, no Sahel, que é uma faixa de terras que fica ao sul do deserto do Saara, no deserto de Gobi, que é um deserto planaltos, no norte da China, que ficam próximo ao deserto de Gobi, então são áreas sujeitas à erosão eólica. Vamos agora à erosão química. A erosão química acontece principalmente por conta da água. E ela também ela pode ser chamada de lixiviação. Daiane, então qual que seria a grande diferença entre a erosão química e a erosão hídrica que a gente está falando aqui? Quando a gente fala da erosão
hídrica, a gente está falando da desagregação e transporte do solo, das partículas do solo pela água. Quando essa erosão hídrica promove uma erosão química, é quando, além das partículas serem removidas, o solo também vai ter uma perda significativa de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, a erosão química é mais grave ainda, porque além de haver uma perda das camadas superficiais do solo, esse solo vai perder também, além de uma estrutura física, ele vai perder também uma estrutura química, ou seja, ele vai perder nutrientes, elementos químicos que nutrem as plantas. Por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, que vão ser dissolvidos e carregados pelas águas das chuvas e dos rios. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que foi o que eu expliquei para vocês aqui com essa foto. Quando as camadas superficiais do solo são removidas e transportadas pela água, elas vão ser removidas de partes mais altas e depositadas em partes mais baixas. Se acontece um acúmulo muito grande de sedimentos nos rios, nós temos um processo de assoreamento. Há casos em que, além do assoreamento, a gente tem uma concentração de nutrientes muito grande nessas áreas mais baixas. E aí, quando acontece essa concentração muito grande de nutrientes em rios, lagos e mares, áreas mais baixas, vai acontecer nesses cursos d'água um processo de eutrofização. Então, além desses cursos hídricos estarem sujeitos ao assoreamento, pode acontecer ainda a eutrofização. Deixa eu mostrar para vocês como que fica uma área eutrofizada. Então, olha só, aqui a gente tem um curso d'água. Essa área aqui, gente, é água, só que isso aqui sofreu eutrofização. Houve, então, aqui um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Por que essa matéria orgânica se acumulou aqui nessa área? Por conta da concentração elevada de nutrientes. E de onde vieram esses nutrientes? Do solo, que sofreu o processo de lixiviação. Quem é de Belo Horizonte, por exemplo, ou quem já foi a Belo Horizonte e visitou a Pampulha, sabe que tem áreas da Pampulha em que há um processo de eutrofização. Bom, vamos voltar para o PET. Então, vamos aqui para o PET. Um outro problema é a compactação do solo. A compactação do solo é um problema principalmente físico. Acontece quando o solo vai sofrer compressão, vai ser apertado. As suas camadas superficiais vão ser comprimidas, apertadas. Essa compressão, então vamos grifar aqui, a compressão das camadas superficiais do solo. Quem é que promove essa compressão? Pode ser tratores, colheitadeiras, ou em menor escala, o pisoteio do gado nas pastagens. Então, propriedades que têm um grande número de gados, né, de cabeças de gado, pode sofrer compactação do solo também. Aí a gente vai pensar, Daiane, mas por que a compressão das camadas superficiais do solo se torna um problema? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque se vai comprimir essas camadas, o solo vai ter uma dificuldade de promover a infiltração da água. Em alguns casos, a infiltração nem irá ocorrer. E aí, se você diminui ou impede a infiltração, você aumenta o escoamento superficial. Então, por isso que é um problema a compactação do solo. E além disso, se você diminui a infiltração, você também diminui o abastecimento do lençol freático, né, das águas subterrâneas. Sem falar também que a compactação do solo vai diminuir a atividade biológica de micro-organismos, né, tanto animais quanto vegetais, nas camadas superficiais do solo. Então, por isso que é um problema. Vamos ver aqui uma foto de compactação do solo para que vocês possam compreender. Então, nós temos aqui, aqui é um esquema de compactação do solo, para vocês entenderem. Então, aqui é um solo antes da compactação. Essas partículas em marrom representam as partículas físicas do solo. Aqui em azul nós temos os poros, que é onde vai ficar o oxigênio e também a água.
Quando um solo sofre a compactação, essas partículas vão ficar muito próximas. E aí os poros vão ficar menores, então vai ser mais difícil que ocorra o acúmulo de água e de ar aqui. Com menos oxigênio, vai dificultar a biodiversidade no solo. Com menos espaço aqui nos poros, vai diminuir ou impedir completamente a infiltração da água. E aí, só para vocês lembrarem, vou voltar aqui nesse esquema. Por que diminuir a infiltração é um problema? Porque se você diminui a infiltração, você diminui o acúmulo de água subterrânea, água nos lençóis freáticos. E ao diminuir a infiltração, vai aumentar o escoamento superficial, que vai gerar erosão, por exemplo, que pode gerar assoreamento ou ainda eutrofização, se houver uma lixiviação, que é uma retirada dos elementos químicos do solo. Beleza? Então, tá tudo integrado. Vamos voltar aqui. Então, nós vimos os principais problemas que causam a degradação dos solos. Então, a erosão hídrica, eólica, química ou lixiviação, compactação do solo. Mas nem tudo está perdido, vamos dizer assim. Existem técnicas que são mais sustentáveis e que ajudam a manejar o solo. Manejar é tratar o solo. Então, existem técnicas agropecuárias que são mais confortáveis para o solo. Como, por exemplo, o plantio direto. O que seria o plantio direto? É cultivar plantas agrícolas sob os restos vegetais do cultivo anterior. Então, o cultivo anterior ele vai servir como se fosse um adubo para as plantas que serão plantadas a partir do momento em diante. Então, por que é importante o plantio direto? Por que ele é um manejo sustentável? Porque essa prática vai reduzir os efeitos erosivos no solo, porque os resíduos vegetais do cultivo anterior vai atuar como um escudo contra a água e o vento, no caso, erosão hídrica e do vento, erosão eólica. Então, por isso que é importante, tá bom? Esses restos vegetais do cultivo anterior são chamados também de palha. Rotação de culturas é uma técnica muito antiga, utilizada por vários grupos indígenas, por exemplo. A rotação de cultura é a alternância entre o que é plantado numa mesma área. Então, por que é importante fazer a rotação de culturas? Porque ela vai evitar o desgaste nutricional do solo. O solo tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, mas se você faz uma rotação de cultura, você vai fazer o seguinte, por exemplo, você planta em um determinado período milho, e aí o milho vai absorver do solo um nutriente X. E aí em outro período do ano, você ao invés de plantar milho de novo, você planta mandioca, que aí vai absorver do solo um outro nutriente, que é o nutriente Y. E aí, enquanto a mandioca está absorvendo o nutriente Y, o solo pode regenerar o seu aporte nutricional do outro nutriente, que é necessário para o milho. Então, por isso que é importante a rotação de cultura. A rotação de cultura é uma prática, por exemplo, que não é feita na monocultura, onde se planta um único gênero agrícola. E aí a monocultura acaba se tornando prejudicial para a vida e para a conservação do solo. Essas duas aqui são excelentes. A integração lavoura, pecuária, floresta, que é uma forma de rotação de cultura, só que ela é mais complexa, porque na integração lavoura, pecuária, floresta, você faz a rotação de cultura ao mesmo tempo. Você tenta combinar ao mesmo tempo plantio de lavoura, pastagem para o gado, árvores, vegetação nativa. A integração lavoura, pecuária, floresta também é conhecida como SAFs, Sistemas Agroflorestais. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de SAFs. Então, olha aqui, é um exemplo de SAFs. Aqui a gente tem gêneros agrícolas diferentes. Aqui é um, aqui é outro e outro. Aqui nós temos outros gêneros agrícolas e ao fundo aqui a gente tem vegetação
nativa. Então, é como se a gente tivesse uma rotação de cultura acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí você não exige muito da carga nutricional do solo dessa forma, beleza? Então, uma outra técnica muito conhecida também são as curvas de nível. Elas já eram utilizadas pelos povos pré-colombianos, incas, maias e astecas. O plantio em curvas de nível é uma produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes no terreno. Terracinhos, a gente pode chamar também de terraceamento. São degraus no relevo. E a produção agrícola vai acompanhando esses degraus no relevo. Essa técnica, ela é muito importante, mas principalmente em áreas íngremes. Por quê? Porque em áreas íngremes o processo de erosão é maior, porque há um escoamento da água da chuva maior. E ao fazer esses terraceamentos ou essas curvas de nível, a ideia é garantir com que a água se infiltre mais na terra e evite, portanto, os deslizamentos. Então, vamos conhecer aqui, ó, uma curva de nível. Aqui, gente, eu fiz a seleção de um sistema agroflorestal com curvas de nível. Repara para vocês verem. Então, nós temos aqui o cultivo de diferentes espécies agrícolas, o que caracteriza aqui um sistema agroflorestal. E a gente ainda tem as curvas de nível. Vocês conseguem observar? São os degraus em diferentes altitudes do relevo. Isso é importante para diminuir o processo de erosão do solo. Aumenta a infiltração e diminui a erosão, porque diminui o escoamento superficial da água. Ok? Vamos voltar para o PET. Existe também a adubação verde. A adubação verde consiste em cultivo de espécies vegetais, em geral da família das leguminosas, no período de entre-safra. Então, naquele período em que não tem a colheita convencional, cultiva-se no terreno espécies vegetais do tipo leguminosas. Por quê? Para proteger o solo da ação da chuva, do vento, do próprio sol, né, da compactação e, além disso, aumentar a quantidade de matéria orgânica ali presente. Essa técnica é muito importante porque ajuda a aumentar a fixação de nitrogênio, fósforo e potássio no solo, beleza? Tem também um manejo natural, ou controle biológico de pragas. Qual que é a ideia? A ideia é controlar pragas agrícolas e insetos que transmitem doenças, né? Mas utilizando outros insetos benéficos, né? Então, além disso também, a ideia é fazer o controle biológico com produtos naturais, para evitar o uso, por exemplo, de agrotóxicos, que são usados também para o controle de pragas, só que eles são químicos e, como o próprio nome diz, tóxicos, né? Então, no controle biológico das pragas, não se utiliza o agrotóxico. Faça o controle com outros insetos, por exemplo, ou então com técnicas naturais. Tem uma técnica usada que é o xixi de vaca, que ajuda a afastar pragas, né? Ajuda a afastar determinados insetos da lavoura. E o xixi da vaca é biológico, natural, biológico no sentido de natural. Além disso, uma outra prática muito importante é a preservação das matas ciliares, que são aquelas matas ao redor dos cursos d'água, e também preservar a vegetação nas encostas, sobretudo em encostas com declividades superiores a 45 graus, que é onde o processo de erosão é maior. Então, preservar as matas ciliares são, a preservação da vegetação às margens dos cursos d'água. Já as de encostas são aquelas áreas mais elevadas. Então, preservar essa vegetação é importante para diminuir ou minimizar o processo de erosão. Quando a gente fala de erosão laminar, a gente está falando de erosão na camada mais superficial do solo, ok?
Gente, nos vemos na quinta, ou melhor, nos vemos não, nos falaremos na quinta-feira com a aula de correção. Um beijo e até lá. Tchau!